Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa de hoje é um programa especial porque damos o pontapé de saída à recepção daqueles que são os cabeças de lista ou os candidatos pelos diversos partidos para as próximas eleições europeias do dia 9 de junho. E começamos com uma cara conhecida e a qual já tínhamos muitas saudades. E começamos também num dia especial, precisamente no dia do seu aniversário. A convidada de hoje é a cabeça de lista pelo partido ADN, Joana Amaral Dias. Muito boa noite. Boa noite, Joana, obrigado por estares aqui. É Obrigada um gosto estar aqui contigo. É um prazer também. Ao longo dos anos nós desenvolvemos, de facto, não só a relação profissional, mas também alguma amizade. É verdade. Até pela liberdade com que conversamos todos os temas aqui nesta mesa e pela tua disponibilidade, de facto, de abordar todos os temas. Parabéns em meu nome e em nome de toda a equipa. E parabéns também por esta candidatura quase surpreendente, não? Começando por aí. Para mim não é surpreendente, porque já acompanhava a agenda do ADN, naturalmente, acompanhando eu e como analista política, acompanhando eu os vários partidos, maiores, mais pequenos, já há muito tempo que me revia, na maior parte, não tem que ser em todas, naturalmente, na maior parte das posições políticas do ADN, e, portanto, quando o ADN me desafiou e o Bruno Fialho me desafiaram para fazer esta candidatura, eu aceitei porque percebi que era um casamento que era fácil, era simples, de facto, cruzarmos agendas e unirmos esforços para esta luta que é decisiva. Eu gostava de recordar que uma das nossas batalhas principais é contra a Agenda 2030, depois podemos falar melhor sobre isso, João Nuno, porque essa Agenda 2030 inclui, na nossa opinião, vários elementos nocivos, venenosos para as sociedades, e repara que estas eleições, sendo em 24, termina o ciclo em 29, ou seja, é a nossa última oportunidade de travar estas intenções globalistas que são, de facto, daninhas e tóxicas para todos nós. Ou seja, não foi de todo surpreendente este cruzar, digamos, de temáticas. Por falar em travar, vocês hoje estiveram a apresentar uma providência cautelar que tem a ver com os debates televisivos. Podes-nos explicar como é que... Olha, Joana, porque nós chegámos a este entorce, a esta destruição, que é uma aberração, esta destruição da Constituição, porque a Lei Fundamental Portuguesa, no seu artigo 113, plasma que as candidaturas devem ter todas um tratamento igual. Aliás, a lei, se diferencia alguma coisa, é diferenciar as candidaturas que têm subvenção pública, que é o caso do ADN, porque nós tivemos 102 mil votos e a partir de 50 mil votos há subvenção pública. E repara, as televisões decidem excluir dos debates, levando a debates apenas os partidos que têm representação eleitoral nacional. Isto não faz sentido nenhum. O Chega não tem representação política europeia, o Iniciativa Liberal também não tem, o LIVRE também não tem, portanto o PAN tinha, mas deixou de ter, é assim um caso híbrido, sim, não é? Sim, que é um candidato independente. Portanto, isto não pode ser critério. Se criam algum critério, se queriam fazer vingar o critério jornalístico do interesse público, então tinham que incluir o ADN, que teve subvenção pública e que ainda para mais tem uma cabeça de lista, agora vou falar de mim como aos futebolistas, uma cabeça de lista que é, gosto ou não do meu trabalho, mas sou uma figura pública, não é? As generalidades portuguesas conhecem-me e conhecem inclusivamente as minhas posições políticas, não é? Não me conhece de me ver só em festas, etc, não é? Ou outra coisa qualquer. Conhece-me do meu trabalho político. E ao longo dos anos, não é de agora. Não é de 20 e tal anos. Portanto, o critério jornalístico, neste caso, também não vinga, também não colhe. Portanto...
Há, obviamente, aqui um entorce inaceitável da Constituição da República Portuguesa e, por isso, nós metemos uma providência cautelar justamente para travar esta intenção, porque parece que querem ganhar na Secretaria, não é? Eu não tenho medo do debate, eu quero ir a confronto, eu quero dirimir ideias, eu quero ir a debate. Estas pessoas parecem que querem ganhar na Secretaria, decidir. Que eu saiba, as eleições só se decidem no dia 9, não são as eleições que têm, não são as televisões que têm que decidir já quem é que já ganhou, não é? Agora em maio já vão decidir, a meio de maio, quem é que já venceu nas urnas, não pode ser. Dando visibilidade a uns e não a outros. Exatamente, não é? dando palco a uns e não a outros. Mas isso... E além disso, assim, eu penso que todos os democratas, independentemente se são do LIVRE, são do Chega, são do PAN, são do PS, são do PSD, deveriam estar do lado desta causa, não é? De haver um critério claro, não é? Eu até admitiria, eu sempre, aliás, está escrito, eu não inventei esta posição agora porque estou a concorrer, João Nuno. Está escrito em N artigos meus de opinião ao longo destes anos que os debates deviam cobrir todas as candidaturas, todas. Mas é evidente, se querem fazer algum critério, então tem que ser um critério lógico e consistente. Não pode ser a dizer assim, estes têm representação nacional, quando nós estamos a falar de europeias. Isto é absurdo. Joana, mas então isto quase que nos leva a um dos primeiros temas, e foi algo que nós abordámos aqui muitas vezes. Eu sinto aí quase um romancismo quixotesco de que, de facto, a nossa democracia e a liberdade de expressão na nossa Europa é algo que está de boa saúde. Não, a nossa democracia está claramente ameaçada. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e de manifestação estão, de facto, quase em vias de extinção. É pior que o Lobo Ibérico, está em vias de extinção. E é bom que as pessoas abram os olhos. A democracia, como costuma-se dizer, não é? Quem dorme a democracia acorda em ditadura. E eu acho que há muita gente a dormir em democracia. Reparem, nós há 2 ou 3 semanas tivemos pessoas como o Farage e o Varoufakis, 2 polos políticos completamente diferentes, 2 posições político-partidárias, de facto, com grandes divergências. Antagónicas, sim. Não são quase. Antagónicas, mas quase, a serem proibidos de se expressarem, proibidos de dizerem, de expressarem as suas opiniões e ideias. Como é que isto é possível? Como é que isto é viável? Nós temos o Digital Act Service, que, tal como a Carta de Direitos Humanos na Era Digital, no seu artigo 6º, pretende calar, castigar, sancionar todas as pessoas que, pura e simplesmente, questionem a narrativa oficial. Nós temos uma lei que está a ser cozinhada da liberdade de imprensa a nível europeu, que pretende que as comunicações dos jornalistas possam ser espiolhadas por software pela parte de alta espionagem. Mas o que é isto? Os jornalistas não se levantam. A minha candidatura ao Parlamento Europeu é também pela independência. A independência do poder político, dos grandes interesses e das grandes corporações, que estão, de facto, a destruir a Europa, desde o lobby armamentista à grande indústria farmacêutica. Portanto, independência do poder político face ao poder económico, independência do jornalismo face ao poder político e ao poder económico. E, claro, eu também sou, eu próprio, uma candidatura independente. Nós precisamos de forças vivas e que possam, de facto, fazer a diferença na sociedade. E não são estas vergadas subjugadas ao dinheiro, não é? Ao Deus dinheiro, porque não há dúvidas que nós estamos a falar, disso que estamos a falar, que obviamente vão alterar o curso, o rumo destes eventos. Joana, e será que o povo português e em Portugal, de uma forma geral, há a consciência do quão importante as decisões, ou são as decisões que se tomam no Parlamento Europeu, deixando estas eleições para um triste segundo plano? Olha, penso que não, que a abstenção tem mostrado ao longo destes anos que as europeias são vistas como uma repetição das legislativas ou um cartão amarelo, como se costuma dizer, aos governos. Mas ainda hoje saiu uma excelente notícia. Nós somos o país europeu, a par com a Roménia, campeão da intenção de voto jovem. Campeão! Os jovens querem votar. Os jovens que estão a fugir do país, nós temos 40% a 50% dos jovens imigrados, isto é uma hemorragia, é um derrame total, não é? Isto em termos de pirâmide demográfica, em termos de vitalidade económica, em termos de futuro do país, não é? O Paulo Rangel, que está na lista da AD, é dizer que não há problema, que os portugueses vão desaparecer e que não há problema. Mas eu não sou dessas. Eu acho que nós precisamos de portugueses para construir Portugal. Eu não quero dizer que não possamos receber outros povos, claro que sim, mas precisamos de portugueses.
Portanto, há uma intenção do voto jovem muito elevada e, portanto, a nossa candidatura também quer responder a essas ambições. Nós queremos responder a essas ambições porque os jovens podem, obviamente, emigrar, se quiserem, mas também têm que ter o direito. Não podem ser obrigados Exatamente. a emigrar, que é diferente. Têm que ter a possibilidade de escolher, a opção, efetivamente, de poder ficar ou não poder ficar. E, portanto, essa é uma centelha de esperança. Agora, repara, estas eleições são decisivas, não só pela questão que há bocado estava a plasmar da Agenda 2030, mas porque a maior parte das nossas decisões, as decisões políticas hoje em dia, se podemos ir à praia, se comemos bananas, ou comprar, o preço das batatas, os juros do crédito à habitação, o preço do gasóleo, são tomadas em Bruxelas. São tomadas lá, abram a pestana. Hein? E muitas, o poder que está no Parlamento Europeu, na minha opinião, deve ser reforçado, porque das 7 instituições europeias, só uma é que é eleita, é o Parlamento Europeu, mas o Parlamento Europeu tem poder legislativo, não tem poder de iniciativa legislativa, não pode propor, mas é ele que legisla, tem poder orçamental, juntamente com o Conselho, e tem poder, o terceiro grande poder, de supervisão sobre várias instituições europeias. Portanto, nós precisamos de vozes vivas, fortes, marés vivas, deputados com de facto, esforço e capacidade no Parlamento Europeu e que, efetivamente, representem os interesses dos portugueses e os portugueses. Aliás, digo-te uma coisa, João Nuno, quem me segue nas redes sociais sabe que eu todos os dias comunico. Todos os dias comunico conteúdos políticos, cívicos e cidadãos. E uma coisa eu te garanto, uma vez eleita para o Parlamento Europeu, eu todos os dias farei uma coisa que eu não entendo o que aqueles deputados estão lá a fazer, que as pessoas nem sequer sabem quem são os deputados, a culpa de haver abstenção é dos deputados, não é? Que não comunicam, não chamam, não criam proximidade e envolvimento com os seus eleitores. Podes ter certeza que tu e toda a gente vai ter um vídeo todos os dias de manhã, direto de Bruxelas ou de Estrasburgo, a dizer o que está a acontecer, direto comigo. Não é com assessores, nem com estúdios, nem nada. É direto. Hoje existem telemóveis, é muito simples. De facto, os deputados não comunicam só se não quiserem. Portanto, todos os dias eu estarei a contar aos eleitores o que é que está em cima da mesa, qual é o plano de trabalhos, o que é que está a ser desenvolvido, o que é importante votar naquela data, para que as pessoas sigam. Portanto, a questão da proximidade dos jovens, da proximidade, do envolvimento, realmente é muito importante. Aliás, uma das propostas que já era do ADN e que eu também abraço, é difundir o direito de petição. Sabes que eu sou uma crónica peticionária e existe o direito de petição também na Europa e que os portugueses deviam usar com muito mais frequência e os respectivos tribunais, etc. E, portanto, para mim, eu tenho uma aposta forte nestas eleições, também do ponto de vista quase didático, não é? De facto, poder também trazer essa informação, essa mensagem para junto de quem nos eleger. Muito bem. Algo que eu me recordo quando ainda podias participar no Isto é o Povo a Falar, ainda antes de profissionalmente ficares em exclusividade com um outro canal de televisão, Exato. Foi que assim que começou o conflito na Ucrânia, o approach no programa era ver as coisas do outro lado. Lembro-me tu a perguntares porquê de censurar a RT no imediato, porquê censurar mestres, ou como é que se diz, os condutores das orquestras sinfónicas, obras russos, de autores russos, e falar sobre o perigo da escalada da guerra. Neste momento, tudo aquilo que eram os teus receios parece que estão a acontecer. É a tua candidatura à frente do ADN também em prol da paz? Nós somos a única candidatura, estas europeias, que tem como prioridade e primado a paz. Nós defendemos a paz. Nós rejeitamos liminarmente esta escalada bélica e militarista que graça na Europa, que vai desde o discurso do exército europeu até a reintrodução do serviço militar obrigatório, passando pela disponibilidade de armas nucleares do Macron para a Europa. Isto não pode terminar bem. Não pode terminar bem. A verdade é que a estratégia europeia, obviamente, como parceira júnior, não é? E quase cão de guarda dos Estados Unidos, esta estratégia europeia na guerra da Ucrânia
tem sido um total falhanço, um insucesso clamoroso. Neste momento temos a economia russa pujante, temos a economia russa em altas, portanto as sanções falharam. É evidentemente que a Rússia tem um poderio em termos de exército que nunca mais acaba. Aliás, nem sequer precisa, a Rússia nem sequer usa o seu próprio serviço militar obrigatório. Portanto, as pessoas treinadas no seu serviço militar obrigatório. Tem uma capacidade bélica e armamentista também superior. E, portanto, o que é que nós queremos? Continuar a drenar os nossos recursos económicos para uma guerra a fundo perdido? Para uma guerra estrangeira? Continuamos a alimentar isto quando já há milhares de vidas ucranianas perdidas, miúdos, da idade dos nossos filhos, João Nuno, da idade dos filhos, dos netos de todos nós. Portanto, nunca mais escutámos uma única palavra pela paz na Europa. A Europa, que foi a grande promessa da Europa no rescaldo da Segunda Grande Guerra Mundial, onde, de facto, o século XX foi um século mais para esquecer, foi o século da barbárie, como dizia o George Steiner. Os povos europeus andaram-se a degladiar e numa mortandade uns com os outros. A promessa nesse pós-guerra foi da paz. Foi da paz, foi o comércio pela paz. E é isso que nós temos que resgatar. Diálogo, negociações, diplomacia. A Europa tem que se posicionar, só para terminar, sim. A Europa, na minha perspectiva, nesta candidatura, tem que se posicionar como o agente da paz, como alguém que, porque neste momento nem sequer há nenhum, de facto, elemento no tabuleiro geoestratégico com capacitação para o fazer, e nós, Europa, temos que ser com a confiança do nosso legado, da nossa herança de paz, a situarmos dessa forma e fazer justamente a ponte entre a Rússia e a Ucrânia para chegarmos ao entendimento. Não parece sintomático que, quando se vislumbrava eventualmente negociações de paz, logo de início tenha sido um ex-líder europeu, neste caso Boris Johnson, Claro. a dizer que não, e agora, recentemente, 61 bilhões de dólares para a ajuda militar à Ucrânia, por parte da administração Biden? Nós, na Europa, em 2014, tinha cerca de 160 mil milhões de euros alocados ao orçamento militar. Neste momento, vamos em quase 300 mil milhões de euros. Isto é para as pessoas terem uma noção. Estamos quase a duplicar este orçamento. O número de instituições, de organismos militaristas na Europa, oficiais, também não tem parado a aumentar, tipo cogumelos. Tu, de facto, hoje em dia, quem fala da paz, seja o Papa Francisco, seja a minha candidatura, outra qualquer, é considerado um extremista. Isto é extraordinário. Isto é incrível. Isto é a subversão de qualquer forma de pensamento, de racionalidade. Só a paz traz prosperidade económica para os povos. Só a paz traz bem-estar. Só a paz traz futuro. Só a paz traz saúde. Nós precisamos, de facto, lutar por este valor. E eu não abdico dele, João Nuno. Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho um filho jovem adulto, tenho 2 filhos pequenos. Eu não quero nenhum deles a perder olhos, vísceras, alma, o que for, na guerra. E tenho a certeza absoluta que se a maior parte das pessoas pura e simplesmente pensar pela sua cabeça. E enquanto é tempo, porque esta escalada vai aumentando, não é? Enquanto é tempo, apostar na paz e pensar nos seus. João, nós somos a Europa que papou a cimeira dos Açores, não é? Convencidos que no Iraque havia muitos lá problemas, armas de... muitos problemas e se deu, como aliás, Olha, tu sabrás, a Agenda 2030, mais uma vez, é algo que está na vossa candidatura, na tua candidatura, e muitas pessoas não têm a noção de que está intimamente ligada ao seu dia-a-dia, à sua vida. Verdade. Portanto, a minha candidatura ao Parlamento Europeu tem 3 grandes primates, 3 grandes vertentes. Em primeiro lugar, a paz, como acabámos de falar. Em segundo lugar, a democracia e o aprofundamento da democracia, como te estava a explicar, da questão da própria Europa ser opaca, ser a capital dos lobistas, dos tecnocratas, dos burocratas, se criarem enrendilhados e labirintos kafkianos que afastam as pequenas e médias empresas para dar apenas palco às grandes empresas amigas do poder, não é? E que são sempre as mesmas e que gravitam em torno das Lagardes, das von der Leyens, etc. E, portanto, em terceiro lugar, a liberdade. E a liberdade, todos estes primados, mas a liberdade em particular,
está profundamente ameaçada com a Agenda 2030. A Agenda 2030 tem um grande objetivo, que é controlar os cidadãos e fazer um ataque direto aos seus direitos, liberdades e garantias. Aquilo que nós assistimos na Covid foi um copinho de leite à frente daquilo que se prepara. Entre o ensaio e o barra à parede, não é? E o que é que acontece? Para dar exemplos concretos, depois adoram-nos pôr rótulos de extrema-direita, chalupas. Eu não gosto de rótulos, eu gosto de bater ideias. Os rótulos é o argumento dos fracos. Os fracos, quando não conseguem, de facto, ter um argumentário, é que espetam com o estereótipo e com o clichê. Vamos falar de coisas concretas. A identidade digital, que é uma coisa que, de facto, está na agenda europeia e que pretendem impor aos povos com a conversa de que é assim que vamos regular as fronteiras. É assim que vamos conseguir controlar as nossas fronteiras. Tens um chip com a tua identidade, onde se cruzam N dados, dados de saúde, dados financeiros, dados da tua mobilidade, etc. E qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação. Tu dizes-me assim, mas qualquer pessoa... Bom, na Covid tu tiveste empregados de mesa a lerem a tua informação de saúde e a fazerem-te testes. Que são testes delicados, com uma cotonete, numa narina. Portanto, é óbvio que está bom de ver que aquilo que eu estou a falar, além de ser factual, não é assim tão desfasado, não é assim tão distópico. Isto já aconteceu. Não qualificadas a fazer não qualificadas, ato médico. Nada contra empregados de mesa. Eu própria já fui empregada de mesa para ganhar os trocos na faculdade. Mais exatamente, era apanha-copos. Mas, obviamente, uma apanha-copos, como eu fui, não tem competências para estar a avaliar das fichas clínicas das pessoas que estão no bar, muito menos a fazer testagens para aferir de qualquer vírus. E, portanto, a identidade digital é perigosa, porque além de cruzar imensos dados que vão contra o teu anonimato e a tua privacidade, vai estar disponível a pessoas que não têm que estar, pura e simplesmente. Não tem que estar em ninguém, na verdade. Mas, ainda por cima, como se não bastasse, vai estar em níveis quase intermédios de serviços. Olha, outro exemplo concreto que está a entrar em força na Europa, a Europa já está a preparar a legislação sobre isso, que é a tentativa de acabarem com o dinheiro físico. Eu recuso-me, evidentemente, a isto. A introdução do dinheiro digital, os pagamentos digitais já existem, não há nenhuma necessidade. Qual é a necessidade disso, não é? Qual é a necessidade de uma moeda, de um euro digital? Na verdade, não há necessidade nenhuma, porque tu, com o teu cartão normal, que usas no ATM ou no multibanco, vais à Holanda, vais à Espanha e pagas e não tens problemas, porque esse sistema já existe. Portanto, na verdade, não há nenhuma necessidade de um euro digital. E o euro digital serve justamente para acabar com o dinheiro físico. O dinheiro físico, repara, João Nuno, é o garante do teu anonimato e da tua privacidade, é o garante de valor em caso de catástrofe, de ciberataques, etc. Só o dinheiro físico protege a inclusão de todas as pessoas, invisuais, idosos, pessoas que chegam aqui que não têm conta bancária, e imigradas não têm conta bancária, adolescentes que têm pouco dinheiro, têm uns trocos, sem abrigo, etc. Portanto... E Joana, e será que só o dinheiro físico é que nos permite a fuga em caso de o nosso Estado cair num totalitarismo ou numa ditadura, obviamente. Por exemplo? Basta lembrar o caso do protesto dos camionistas no Canadá, onde houve pessoas que o derrubou, esse grande bastião da democracia, porque pura e simplesmente essas pessoas tinham dado 20 euros ou 30 euros para apoio, um fundo de ajuda aos camionistas, tiveram as suas contas congeladas. E a mesma coisa aconteceu no Brasil. Portanto, que garantia tens tu que hoje para amanhã, porque vais contra a narrativa oficial, que já está, como há bocado conversávamos, e também é outro elemento que faz parte da Agenda 2030, a ser imposta à força e sob pena de sanções e castigos severos, quem é que te garante que não vais contra a narrativa oficial e que te congelam a conta? Não consegues abastecer o teu carro, não consegues pagar o teu jantar. Eu não quero isso. Porque depois sabes sabes onde é que estão as reservas de valor? Os imóveis, as barras de ouro. Não são para as pessoas que vivem do seu salário. Essas pessoas vão ter sempre reservas de valor, os muito ricos, os ultra ricos, os ultramilionários. Têm sempre os Rolexes, têm os sempre Rolexes, os carros, os quadros, os veleiros, as pinturas, os veleiros, as vivendas, etc. Portanto, as pessoas que só vivem do seu salário, que têm chapa ganha, chapa gasta todos os meses, ou às vezes um pequeno aforro, não é? De 2 ou 3 salários, essas pessoas vão ficar completamente subjugadas ao poder deste euro
digital. E, portanto, aliás, aproveito para dizer que eu sou defensora que a Europa deve aceitar outras moedas concorrentes. Isto, aliás, já está a ser discutido em alguns estados dos Estados Unidos, como na Flórida, inclusivamente as criptomoedas, ou mesmo metais preciosos, como o ouro ou a prata, etc. Mas, sobretudo, o que a Europa não pode fazer é proibir o dinheiro físico, por estas razões todas que eu te acabei de dizer, e muitas mais há, efetivamente. Portanto, este é outro exemplo da Agenda 2030, a sexualização precoce das crianças, que é um dos meus imperativos de consciência, ou seja, é uma das razões pelas quais eu me candidato e aceitei o desafio do ADN. Eu tenho 2 filhos pequenos, sou psicóloga clínica, sei muito bem que até a adolescência esta questão da sexualidade ativa não deve ser um assunto para as crianças. Os meninos e as meninas dos 6 aos 12 anos, sensivelmente, estão na chamada fase de latência, que é justamente os conteúdos eróticos, sexualizados, estão adormecidos, estão anestesiados, justamente faz parte do processo normal de desenvolvimento, justamente para predispor a criança à aprendizagem escolar e à socialização. E é também um mecanismo de defesa do próprio ser humano. Exatamente. É um mecanismo de defesa do próprio ser humano, com a evolução de milhares de anos, está amplamente sistematizado na psicologia científica, há muita prova, muita evidência sobre isso e, portanto, na adolescência é normal haver confusão sobre a identidade. E não é acrescentando confusão à confusão, não é acrescentando dúvida à dúvida que nós vamos conseguir ajudar os nossos adolescentes. Portanto, até aos 12 anos, não obrigada, conteúdos sexuais não obrigada, e depois dos 12, na adolescência, tem que ser acompanhado por quem sabe, por técnicos e peritos, não é encharcar as escolas, encharcar as universidades de propaganda trans e outras coisas que são nocivas, são venenosas para quem está na formação da sua própria identidade. Não há orientação sexual dos 12 aos 20 anos. Há desorientação sexual. Aliás, a maior parte de nós passa a vida quase toda em desorientação sexual, mas nesse período é obviamente por excelência de desorientação sexual. E nós precisamos de pessoas não com agendas, não com interesses e intenções secundárias, mas com capacidade técnica, de diálogo, de escuta ativa, profissional, de apoio e de contenção, e é o contrário que estamos a ter. E, portanto, esse é outro... Como eu tenho dois meninos muito pequeninos, e olho para eles e digo assim, não os quero na guerra. Não os quero levar com esta propaganda. Não os quero fichados com os chips a toda a hora, a saberem tudo o que eles fazem, onde é que estão. Não quero que os meus filhos cresçam em liberdade. Vão querer saber o que é que as pessoas pensam. Ou vão não, ser capazes... Já faltou mais. Já faltou mais, porque, obviamente, que a neuropsicologia está muito avançada e as técnicas, justamente para... O Minority Report, que é um dos relatórios minoritários, que é um dos grandes filmes... Exatamente, o Dialbar do século XXI é justamente uma boa peça de ficção científica sobre estas questões. Mas, para te dizer, eu faço isto também em nome dos meus filhos, em nome dos filhos de todos nós, esta candidatura. Sinto mesmo, João Nuno Pinto, eu sinto mesmo um imperativo de consciência de me atravessar à frente do comboio. Porque dormirei em paz comigo mesma, sabendo que, independentemente de ser eleito ou não, mas que travei esta luta, que dei o melhor da minha energia, do meu conhecimento acumulado ao longo destes anos, da minha capacidade de oratória, etc, etc, que dei o meu melhor para esta candidatura e que tentei ser, nem que seja uma gota d'água no oceano. E, inclusive, a tua integridade física já esteve em causa quando fizeram uma ação no 25 de Abril, creio que no Terreiro do Paço. Exato. E que, tanto quanto eu sei, eu estava a assistir ao vivo, houve agressão física ou tentativa de tirar o telemóvel. As duas coisas. Eu estava no Terreiro do Paço, curiosamente, nem sequer era um tema polémico, porque tínhamos um cartaz, tinha acabado já a cerimónia oficial, tinham falado as figuras de Estado, tinha havido a reconstituição histórica com os Chaimites, e nós, no final disso tudo, para não perturbar esse momento, esperámos um pouco e colocámos um cartaz grande, com 3 metros, a dizer defende a Constituição. E eu estava à frente do cartaz, ao lado do Chaimite, a dizer, está aqui o Chaimite, lembra-se que a democracia tem que se fazer não só nestas datas, mas todos os dias. Ele veio encontrões, safanões, chaladas nos braços, nas mãos, os insultos, para me deixarem cair o telemóvel, os habituais assuntos do fascista de... Quer dizer, eu acho que é o fascista, ficou bem de ver que afinal quem é fascista.
é óbvio que é o extremista. É alguém que, por simplesmente, está a dizer defende a Constituição ou alguém que te bate para te calar. E, Joana, ainda antes de voltarmos a alguns dos temas, e uma vez que colocaste, de facto, este imperativo de consciência à defesa do futuro dos teus filhos, também contra estas temáticas. Há quem diga, porque a ideia que há, e tu próprio há pouco transmitiste, de quem está em Bruxelas, é um lorde, é um bom vivant, ok? Tem um bom dinheiro, mas se calhar as pessoas não têm consciência de que estás a abdicar de muito da tua atividade profissional e se calhar quando fizeres as contas ao final do mês não ganhas aquilo que ganhavas se ficasses na tranquilidade do teu dia-a-dia. Júnior, obrigada por essa pergunta. Para mim é importante, porque realmente as pessoas que dizem que isto é poleiro, etc. É assim, eu tinha uma posição muito confortável, até à data, extremamente confortável, socialmente, como dizia um jornalista que me entrevistou na SIC Notícias, então você está a emprestar o seu prestígio ao ADN. Bom, esse prestígio, eu não gosto dessa conversa elitista, claro, mas esse prestígio foi forjado por mim ao longo destes anos, sem padrinhos, sem partido, pelo meu mérito. E, portanto, eu tinha uma posição confortável, que fui eu que construí. Considero-me, tal como a Madame Maitreyi, a minha própria, do romance Ligações Perigosas, a minha própria obra, fui eu que construí. Tinha uma posição confortável até à data. Embora, e um disclaimer, embora tenhas herdado algum capital também em termos profissionais do teu pai e da vida que ele teve dentro da mesma área, não é? Eu não herdei só um capital profissional. Eu nasci com uma colher de prata na boca e num berço de ouro, não é? Meus pais são médicos, eu sinto-me uma privilegiada, meus avós eram médicos. Na realidade, tu não tinhas necessidade nenhuma de estar a lutar pelos pinheiros, pela árvore, pela azeitona, pelo lobo. Eu não sei, tu és um paradoxo nesse aspecto. Eu sinto, é a obrigação, eu sinto-me uma privilegiada, cresci com uma biblioteca imensa, com pais psicanalistas, sinto que tenho o dever de pagar também uma dívida. Eu sinto que contraí uma dívida com a sociedade e que a devo ressarcir. E isso sempre fez parte da minha postura política e cidadã. Neste momento, eu estava como analista política da CNN, como comentadora da TVI, com colunas pagas em vários jornais, com a minha clínica, o meu negócio privado, a minha empresa privada, em expansão, a minha vida organizada cá, com os meus filhos fazem várias atividades e, portanto, também tenho uma vida exigente. Ainda bem que eu não sou teu. Desde o xadrez à piscina, dá para tudo. Portanto, temos uma vida organizada, sou casada, portanto, também tenho um marido e responsabilidades também, obviamente, matrimoniais. Eu não tenho nada a ganhar a ir para Bruxelas, nem do ponto de vista familiar, tenho que arrancar os garotos daqui e o Pedro, não é? Nem do ponto de vista económico, porque não vou ganhar mais em Bruxelas, garanto-te. Portanto, construir uma vida confortável economicamente para mim e para a minha família. E para a minha família, João Nuno, que realmente estas atividades que os miúdos fazem, estas coisas, somos nós que as pagamos, elas não caem do céu. Tenho que abdicar das parcerias que tinha com inúmeras marcas, como tu sabes, porque não sou uma influencer, mas também fazia muitas parcerias com marcas, etc. Portanto, isso tenho que abdicar de tudo isso, mas eu abdico de bom grado e arrisco isso tudo. Por isso é que eu uso a metáfora de me pôr à frente do comboio, porque eu sinto mesmo este imperativo de consciência. Eu quero que um dia os meus filhos, eles agora são pequenos, só sabem que a mãe está no ADN a fazer uma campanha, pouco mais. Mas eu quero um dia que os meus filhos digam assim, epá, a mãe lutou por nós. João Nuno, nós não temos missão maior, nem dever maior na nossa vida do que defender as gerações vindouras. Isto é assim com os peixes, com os chimpanzés e com os seres humanos. Não temos missão maior. Que dever superior podemos ter nós do que defender os mais pequeninos, as crianças e, claro, todos os vulneráveis, como os idosos, etc. Mas, sobretudo, a geração vindoura. Não pode haver imperativo superior a este. E, portanto, é isso que me move. É isso que me move. Não é o poleiro, como alguns dizem. Não sei, que poleiro mais é que te faltava também, exato, mas isso é outra história. Olha, o ADN foi um partido que nas últimas legislativas, 10 de março, foi marcado pela, eu vou usar a palavra polémica, exato. Eu sei que o Bruno não vai saltar ali da cadeira para me vir bater, até porque eu sou mais alto que ele, mas aquilo que temos visto nas últimas sondagens é que parece que os eleitores não estão nada confundidos entre ADN, AD ou o que quer que seja. E isto é um bom sinal?
Joana, eu acho que esta história da confusão do AD, do ADN, é um bocadinho tonta, não é? Porque era como o Bruno dizia com razão, quer dizer, PS, PSD, não é? Só mudam D, por cima, de facto, as propostas são iguais. A confusão, no nosso caso, as propostas são diferentes. Agora, no PS e PSD, aquilo realmente é uma mesmice, uma mudorra pegada, não se distinguem, não é? E isso, o equívoco pode ser para os dois lados. Pode haver pessoas que votam na AD, queriam votar no ADN, e há pessoas que votam no ADN, queriam votar na AD. Portanto, enganos já, se calhar, muitas vezes nos boletins de voto. Agora, a experiência que nós temos tido na rua, a experiência que nós temos tido nas redes sociais, é que as pessoas vêm ter connosco. Nós votámos em... Olha, Joana, eu votei no ADN, agora ainda bem que estás com o ADN, mais uma razão para eu votar. Muitas pessoas nos abordam, muitos jovens também vêm ter connosco. Portanto, enfim, eu acho é que o Luís Montenegro ganhou pela uma unha negra. E nesse dia, eu por acaso estava a trabalhar nesse dia, na CNN, e nesse dia, na contagem dos votos, ele devia estar a ver a coisa mal parada, que não ia ganhar pelo fio de cabelo, ia perder pelo fio de cabelo, estás a perceber? Então o fio de cabelo arranjou ali um bote expiatório maravilhoso, que era o ADN. E depois realmente ganhou pelo fio de cabelo, mas ainda pôde dizer, podia ter ganho por 2 fios de cabelo se não fosse o ADN, estás a perceber? Eu sei que este assunto é sensível para ti, tendo em conta a tua abundância capilar, João Nuno, mas é sempre bom rir um pouco. Mas olha, João Nuno, as pessoas, enganados, o voto no ADN não foi engano nenhum. Enganados estão milhões de portugueses é que estão a ser enganados, com mentiras, promessas que nunca acontecem, que nunca se concretizam, com números que são sistematicamente aldrabados e martelados, seja números de saúde, números de orçamentos. Os portugueses é que estão a ser enganados, que vêm a perder poder de compra desde que entraram na União Europeia. A Europa, que foi a promessa de prosperidade, de crescimento, etc., olhem para os números oficiais do Banco de Portugal e vejam-nos a descer, parece uma ravina, não é? Parece uma rampa de lançamento, de deslançamento, não é? Uma rampa descendente. Aquele salto de ski. Salto de ski, exatamente. Portanto, enganados estão... Milhões de portugueses é que estão a ser enganados. Olha, Joana... E sabes uma coisa? Parece aquele mecanismo básico de identificação projetiva na psicologia, que as pessoas dizem de mal do outro daquilo que elas próprias fazem. Exatamente. Enganados são os portugueses por o PS e pelo PSD. Sobretudo, não só, mas sobretudo. Joana, e uma vez que falaste naquilo que foi o globalismo, falaste naquela quase experiência, ou aquele barra à parede durante a chamada pandemia. O que é que achas também de um tema que sempre foi do ADN, sempre foi tema de pessoas como tu, que era o perigo deste tratado pandémico, o novo tratado pandémico que a OMS quer implementar, também ser utilizado agora por partidos que não ligaram nenhuma, digamos, na fase inicial. Na fase inicial, né? Vão ligar na fase final, na hora da verdade. Mas vamos por partes. O tratado pandémico é um tratado que está a ser imposto pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, que é mais uma instituição supranacional não eleita, ou seja, como eles não conseguem controlar todos os eleitos, eles, os globalistas, o que estão a fazer é dar poder, cada vez mais poder a instituições não eleitas, onde eles escolhem os fantoches que querem lá pôr. E são muitas. Vai desde a OMS, à NATO, ao FMI, são imensas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é neste momento um ninho de lacraus. E que ninho de lacraus é esse? Ela é financiada, isto não é teorias da conspiração, isto aqui é facto, pela Fundação Bill and Melinda Gates, pelo Rockefeller e por outros grupos privados. O que é que acontece? O que é que querem? Querem defender a saúde, querem promover estilos de vida saudáveis, o desporto, a higiene de sono, a boa alimentação, a qualidade da alimentação, etc. O 888, portanto, 8 horas de trabalhar, 8 horas para divertir, 8 horas para dormir. Querem promover estilos de vida saudáveis? Claro que não. Querem vender produtos. À escala mundial, global. Inoculações, comprimidos, etc. E, aliás, a indústria farmacêutica sempre fez isso, pôr as pessoas doentes para depois vender ainda mais comprimidos, porque a indústria farmacêutica vive disso mesmo, de pessoas doentes. De tratar os sintomas e não propriamente... Vive de doentes. Não haver doentes, não há indústria farmacêutica. Mas, isto para te dizer, isto é o que é a OMS hoje.
Ora, numa instituição destas nós não podemos confiar. Poder, está bom de ver. Mas o tratado pandémico não é um poder, é um superpoder. Um superpoder que pretende determinar lá do alto dos seus escritórios para todos os países que pertencem, que são praticamente todos os países do mundo. Quase todos, João Nuno. Quando é que há ou não nova pandemia, o que fazer nessa pandemia, que regras a tomar, que políticas a adotar, que medidas devem ser seguidas, e, portanto, nós ficamos completamente sujeitos aos ditames do Bill e da Melinda Gates. Mas por carga d'água! Mas a propósito, a Marta Gameiro, que é médica dentista, tem sido uma lutadora incansável neste departamento. Ela criou uma petição que eu secundei imediatamente, apresentámos-la há cerca de um ano aos grupos parlamentares, a todos os grupos parlamentares na Assembleia da República, e ela foi agora ouvida, foi a plenário agora no mês passado. No mês passado foi a plenário e houve 2 partidos que se quiseram aproveitar, canibalizar o nosso trabalho, apresentando uma resolução que, na verdade, não vai ter pernas para andar, mas também para dizerem, o Chega e a Iniciativa Liberal, para dizer que nós também somos contra o tratado. Mas nunca põem o dedo na ferida, sabes, João Nuno? Porque eles estão com os globalistas. E onde é que não põem o dedo na ferida? Nunca falam destes grandes interesses, nestas grandes corporações. Ou quando falam é absolutamente marginalmente e em discursos desengonçados e que estão desarticulados. De quem não fez o trabalho, de quem não sabe e quer só utilizar a punchline. Notícias boas. A OMS está a ter dificuldades, porque felizmente há mais Martas Gameiros e Joanas Amarais neste mundo. A sério? É verdade. E não são clones. E que estão na luta e que em vários países está a cair por terra. Nós temos até maio para rejeitar este tratado, até ao final de maio. Falta pouco, estamos numa corrida contra o tempo. Estás a ouvir lá atrás? Tic-tac. Estou a ver também o tempo a passar. Deixa-me só fazer colocar mais uma questão que nos últimos meses também assistimos um pouco por toda a Europa às manifestações dos agricultores. Depois achei também interessante ver a Klaus Schwab a promover o comermos insetos ou inclusive a carne. Não sei, que nem sequer é carne, é uma amostra de carne. Qualquer dia vamos estar a comer hologramas de carne. Exatamente. Eu não sei se isso faz parte também daqueles temas que faz parte queres da apresentar. A autonomia alimentar, a independência alimentar e a qualidade alimentar são fundamentais. Quem controla as cadeias alimentares, a distribuição alimentar, controla o mundo, controla o povo. E, portanto, não é por acaso que eles estão a pôr as fichas todas, estes grandes globalistas, que são quem? Não é nenhuma teoria da conspiração. É o facto de nós termos 1 ou 2% da população que, neste momento, é detentora de 90% da riqueza e dos recursos mundiais. Obviamente que isto gerou desigualdades e iniquidades perversas. Não são profundas, são perversas. Elas vêm a escalar desde os anos 80... E, neste momento, 40, 50 anos envolvidos, elas atingiram um patamar de facto, muito perigoso para a população. A democracia é o poder do povo, para o povo e pelo povo. Mas, neste momento, não é isso que está a acontecer. A democracia, neste momento, é o poder contra o povo, sem povo e, portanto, contra os nossos interesses, em cima do povo. E, portanto, é claro que controlar a comida é fundamental para controlar o povo. E, por isso, os ataques aos agricultores, sobretudo a estes pequenos e médios agricultores, está em marcha. Nós estamos 100%, aliás, ele já começou há muito tempo. Não te esqueças, João Nuno, que foi o setor primário, a agricultura, a pesca, que foi completamente destruído em Portugal e na generalidade dos países que aderiram à União Europeia, logo em 86, quando nós entramos para a dita, para a então CEE. As frotas pesqueiras tiveram que ser diminuídas, rebel para 2 anos. Tudo. E isto continua. Portanto, quando eu digo que isto é uma cavalgada que vem sendo esboçada, desenhada nos anos 70 e 80, eles têm estado a comer terreno, têm estado cada vez a conquistar mais território. E, portanto, nós perdemos muito, de facto, no setor primário, mas agora está uma outra camada de luta contra o setor primário, que é global. E, portanto, os agricultores têm muitas razões de queixa, evidentemente, mas não se esqueçam que nós também vamos ter. Porque isto vai do prado ao prato. E que se os agricultores não puderem produzir, nós não vamos poder comer. E não é, certeza, carne criada em impressoras 3D
ou larvas para os quais o nosso aparelho digestivo não está preparado, porque não está, o aparelho digestivo das aves é que está preparado para comer insetos, não é o dos humanos. E, portanto, e além disso, não queremos. Não é? Não queremos comer insetos, não é? Queremos comer cenouras, peixe, vitela, não é? Maçãs, por aí fora. Aquilo que comemos há milhões de anos. Convém não esquecer que o Homo sapiens sapiens é produto de evolução de milhões de anos. E que esta evolução nós também devemos respeitar. Nós somos omnívoros. Joana, mas ainda há aí alguns cromanhões a andar no meio de nós. Olha que os cromanhões tentava apanhar um documentário muito X sobre os cromanhões têm sido subestimados. Subestimados. Eram melhores do que... É pior que cromanhões. Chama Australopithecus. Logo os primeiros. Ok. Olha, Joana, estamos nos últimos 5 minutos. Não sei se há, de facto, mais algum tema que te tenha movido. Queria-te dar ainda um último tema que para mim é precioso, que é a transição digital. A transição digital está a ser imposta, enfiada pela goela abaixo das pessoas. Eu, neste momento, como psicóloga, todos os dias tenho apanhado o desespero dos pais que não conseguem ajudar os seus filhos a libertar-se desta adição terrível aos telemóveis e aos ecrãs. Isto é pior que uma droga. Aliás, isto é o ópio, neste momento, dos miúdos, de crianças e de adolescentes. E de adultos também. Só que nas crianças e adolescentes, onde todo o sistema está... é permissivo. Sim, é tenro. É como se fosse esponja para absorver comportamentos. E ainda precisa de passar por muitas etapas de desenvolvimento. Isto é napalm, esta adição aos telemóveis. E, portanto, nós estamos na luta também, já estou há muito tempo, né, nesta luta pelo regrar do uso de ecrãs, por exemplo. Alguns países estão a voltar atrás. Exatamente. Não é? Contra. Isto transformou-se numa política de Estado, porque o Estado promove isto ativamente. O Big Tech, que é outro grande dos grandes poderes fácticos que estão neste momento a dominar o mundo, é promovido como política de Estado, por exemplo, através dos manuais digitais ou dessa também aberração que são as provas digitais. Nós temos que pugnar pelo fim dos telemóveis e ecrãs nos recreios, Nuno. Tem que ser. Tem que haver escolas livres de ecrãs. Nós temos que defender as nossas crianças das redes sociais. A lei francesa é um bom exemplo. A lei da maioridade digital. Redes sociais só depois dos 15 aos 16 anos, que é quando há maturidade neurológica, justamente para saber lidar com todos os perigos. Nós, neste momento, assistimos a absurdos deste género. Mãe, miúdos de 11 anos, posso ir dormir à casa do Joaquim hoje? Mas os pais do Joaquim vão lá estar. Dá-me aí o número do pai do Joaquim, eu vou controlar, mas tens que vir, a mãe vai buscar, está não sei quantas horas. Sim, mas se os miúdos estão nos ecrãs, estão a falar com pessoas que os pais não sabem com quem são. O que é que estão a combinar, que informações é que estão a dar, etc. E, portanto, isto é um absurdo. Eu percebo que houve uma grande iliteracia tecnológica e que isto cresceu tão rapidamente que as pessoas, nomeadamente as famílias e os pais, não estavam preparados para lidar. Mas está na altura de abrirmos a pestana e perceber que nos estão a escravizar. Não tem que ser uma inevitabilidade. Não tem que ser. Não é? Basta dizer que nos casinos não podem entrar pessoas que são aditas aos jogos. Os ludopatas. Sim. Exatamente, os ludopatas. E, portanto, nós também precisamos de criar regras e de fazer vingar regras para a utilização regrada de ecrãs. Sendo que, segundo alguma informação que nós temos de convidados aqui do programa, continuam a ser os servidores europeus a ter uma grande percentagem de tudo aquilo que é conteúdo de pedofilia e abuso sexual de crianças e jovens. Mas não é só pedofilia e abuso sexual. A pedofilia e abuso sexual são um assunto gravíssimo. Magno. Mas há outros que não têm estado tanto em debate e que são muito importantes. O bullying, a destruição da imagem. Há miúdos, cada vez chegam mais miúdos, que têm a sua autoimagem, autoconceito, assassinados através das redes sociais, nomeadamente grupos do WhatsApp, que funciona como uma rede social. Miúdos de 7 e 8 anos, que estão, sobretudo rapazes, completamente aditos aos jogos eletrónicos. E que não conseguem avançar em algumas etapas do seu desenvolvimento cognitivo, justamente por via da sua patologia. Portanto, nós precisamos também de um poder político forte, e isto tem que ser também numa luta na Europa, que, de facto, acompanhe e vai introduzir regras na transição digital. E, Joana, então, para dia 9, porquê Joana Amaral Dias, porquê ADN? Paz, liberdade,
somos a única candidatura que defende a paz, somos a única candidatura que luta pelas nossas liberdades, direitos e garantias, nomeadamente esta da transição digital, e somos também uma candidatura que aposta muito forte no aprofundamento da democracia, nomeadamente da luta contra a opacidade e a corrupção que crescem em Portugal, mas no coração da própria Europa. Muito bem, Joana Amaral Dias, muito obrigado. Olha, Obrigada parabéns mais uma vez. Obrigada. Se calhar este era o momento em que eu começava a cantar os parabéns a vocês, mas eu... Joana, não é preciso, porque passo o meu dia de aniversário da maneira que eu mais gosto, que é na luta. Olha, e que tal este regresso aqui à mesa do Isto é o Povo a Falar? Foi excelente, a tua companhia é extraordinária. Sabes que para mim continuas a ser um dos melhores pivôs das televisões em Portugal, mais preparado, mais informado, e é sempre, toda a equipa é extraordinária, e é sempre simpaticíssima, eficaz, profissional, mais profissional que em muitos estúdios UPA-UPA, onde eu já trabalhei. Joana Amaral Dias, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Sei Beijinhos. que vais também estar hoje noutro sítio, portanto tenho que te libertar. Olha, muito obrigado a si que nos acompanhou neste regresso da Joana Amaral Dias, cabeça de lista pelo ADN, para as próximas europeias de 9 de junho. Resta-me agradecer, já sabe, pode rever esta conversa no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. O resto de uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.